E aí, galerinha do Twitter, como vocês estão? Já faz mais de um dia que eu estou enrolando para começar esse roteiro sobre procrastinação. E sim, eu sei isso é terrível, mas significa que eu tenho moral para falar sobre isso aqui. Eu realmente queria ser do tipo de pessoa animada que pega tudo que tem que fazer e faz na hora, mas eu simplesmente não consigo. Sempre me vejo cheia de coisas para fazer e quando eu finalmente tô chegando no fim delas, alguma força mágica suprema incontrolável toma conta do meu corpo e eu acabo enrolando até aparecerem mais e mais coisas e eu acabar sem tempo livre de fato. Afinal, quando eu estou procrastinando, eu não consigo relaxar 100%, como seria se eu tivesse já terminado todas as minhas tarefas e pudesse ir assistir uma série ou qualquer outra coisa sem sentir a culpa sobre os meus ombros. Porque esse é o grande problema da procrastinação, pelo menos pra mim. Eu nem consigo descansar totalmente e nem acabo de fazer tudo que eu preciso logo pra ficar livre disso. Outra coisa que me deixa numa situação ainda mais complicada é que eu trabalho em casa, então se eu me virar, minha cama tá ali, meu celular tá do meu lado, a internet, e eu sou minha própria chefe. Se um cliente me pede uma ilustração, uma capa de livro, eu posso dizer que eu vou fazer e enrolar a tarde toda, sem nem pensar em começar o trabalho. Diferente de um emprego comum, onde tem pessoas cobrando de mim toda hora produtividade, eu tenho hora marcada para chegar no trabalho e para mim ir embora. Então para mim é bem difícil eu conseguir organizar a minha rotina e meu tempo. Enquanto eu não consigo terminar tudo o que eu tinha para fazer naquele dia, eu começo meio que me sentir uma inútil, porque tem uma parte de mim que só quer saber de procrastinar e a outra que me cobra constantemente produção, para que eu não sinta que joguei o meu dia inteiro fora. E o pior de tudo é que essas duas partes de mim estão sempre brigando uma com a outra. Bom, nos últimos meses eu meio que tenho sido um exemplo de procrastinação. Se alguém aí conhece meu canal e me segue há um tempo, sabe que na questão de frequência teve uma queda bem grande. Mas o que ninguém sabe é que não só o canal, mas também outras coisas que eu gosto de fazer, como desenhar ou ir pra frente com alguns projetos que eu tenho em mente, foram alvo disso também. Eu não me lembro, eu não sei o que aconteceu para começo disso tudo, mas eu sei que isso se estendeu bastante. E finalmente eu sinto que consegui tomar atitude para voltar de verdade. Mas apesar de nesse tempo a procrastinação ter sido bem mais forte, eu posso dizer que eu meio que sempre fui assim. É impossível eu me esquecer das inúmeras coisas que eu tinha para fazer, como trabalhos ou atividades do curso, que eu sempre deixei para a última hora. Não necessariamente todas, mas a maior parte eu fiz de última hora. E com isso eu sempre lembro da minha mãe falando que eu podia fazer elas antes para ficar livre disso de uma vez. Eu sempre tive ciência disso, mas boa parte das vezes eu deixava de lado, mas nunca foi por não querer ouvir ela, mas sim porque eu sempre sentia que tanto faz eu terminar mais cedo ou mais tarde, que o que realmente importava era apenas entregar. E isso com certeza é algo que eu sempre fazia, talvez eu tivesse umas poucas exceções que eu não consegui, mas pelo menos boa parte das vezes eu conseguia concluir as tarefas. Só que com as coisas que eu gosto são diferentes, porque apesar de eu não gostar de ser cobrado, toda vez que alguém me cobra, eu sempre coloco na minha cabeça como obrigação fazer aquela coisa. E por algum motivo, isso não acontece quando é comigo mesmo. Eu fico incomodado porque uma parte de mim queria continuar a minha criação que eu tenho tanto carinho, e a minha outra parte só quer ficar relaxando no Twitter, vendo vídeos no YouTube, ou jogando no meu PS4. Talvez eu não tenha tanto problema com outras pessoas porque eu não quero mais ouvir o cara falando disso e perguntando se eu terminei a parada e eu me livrar dele de uma vez. Tanto que eu fico meio puto toda vez que eu sou cobrado pra fazer alguma coisa chata ou demorada. E é meio difícil eu ficar desse jeito comigo mesmo. Ter coragem pra voltar e se dedicar de verdade é difícil. E eu sei que é difícil ter que deixar o lugar de conforto, já que você se sente bem estando lá.
Mas se você quer um bom futuro, você é obrigado a deixar ele de lado. Acho que a melhor forma de vencer a procrastinação é você tomar uma bela dose de vergonha na cara, porque a sua vida depende unicamente de você, então se você não fizer aquilo que você precisa, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E às vezes eu sinto que eu já poderia ter feito muitas coisas, muito, que eu já poderia ter evoluído imensamente nos desenhos, nas edições, que meu canal poderia estar maior, que tudo que eu faço podia estar muito melhor. Se eu não ficasse sempre enrolando para terminar minhas coisas ou para fazer aquilo que não era minha obrigação, mas que eu queria fazer e que eu não fiz por preguiça. Então, enquanto você estiver procrastinando, pense que você está se auto-sabotando, que é exatamente isso que acontece. Eu já tenho 21 anos e isso dói muito, porque às vezes eu olho pra uma pessoa da mesma idade que eu, que já fez muito mais coisas. E eu sei que eu não devo ficar me comparando com o que as pessoas já fizeram, que deixaram de fazer, porque cada um tem seu tempo e tudo mais, mas eu sei que se eu não rolasse tanto com todos os meus projetos, eu teria ido bem mais longe do que eu já fui até hoje. Esse vídeo teve a participação do Colete. A gente enrolou para fazer esse vídeo já faz mais de um mês, que eu tinha chamado ele para participar de algum vídeo aqui do canal, mas a gente não sabia qual tema e foi empurrando. Aí eu pensei, por que não chamar ele para esse vídeo, já que ele também é um procrastinador nato, e também porque isso me lembra uma bela história de um dia que a gente tava em cal e a mãe dele invadiu lá o quarto, eu acho, e perguntou se ele já tinha copiado as atividades dele. E ele ainda disse depois pra mim que não ia copiar, que ele ia só imprimir e colar no caderno. E ele também, quando eu mandei o roteiro pra ele, ele simplesmente respondeu: depois eu leio, pra vocês verem como foi a escolha perfeita pra esse vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Pensem sobre isso, que procrastinar não leva em lugar nenhum. Eu sei muito bem do que eu tô falando. E vamos tentar tomar vergonha na cara, né, amiguinhos? Então um grande beijo e até o próximo vídeo.